Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula gratuita de Física ou Matemática. Vamos aí com o nosso projeto de instruir o Enem 2015, prova amarela, questão 67, puramente teórica. Vamos lá. As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna. Para evitar o superaquecimento consequente e danos desses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que o fluido arrefecedor, com propriedades especiais, circula no interior do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido pela atmosfera. Qual propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência? Bem, eu queria listar duas coisas importantes. A primeira, a gente está falando de troca de calor. Então, que macete, calor sensível, que mole, calor latente. Tá? Então, você quer que haja a troca de calor sem que haja mudança de fase. Porque imagina que você está lá com o teu material lá, teu líquido arrefecedor, e vamos que ele mude de fase. Se ele mudar de fase, passar para a fase gasosa, o gás que vai estar lá vai se expandir de repente no motor e pode causar problema muito sério. Então, a gente não está falando de calor latente, está falando de calor sensível. Então, a quantidade de líquido que você tem e o calor específico são importantes, né? Porque isso se traduz na capacidade térmica. Né? E é importante também, um outro ponto que a questão não aborda, é que você tenha uma temperatura de fusão alta, para que esse líquido não venha para o estado gasoso com facilidade, na fase gasosa com facilidade. Então você vai lá, marca alto calor específico, letra A de anarquia, e não se fala mais nisso. Tranquilaço, pessoal? Olha só, tem uma ou duas coisas que eu quero falar sobre essa questão. Não é bem o caso, porque, vamos lá, calor latente de fusão não tem nada a ver, baixa condutividade térmica não tem nada a ver, baixa temperatura de ebulição, alto coeficiente de dilatação térmica. Mas como essa questão foi uma questão que morreu rápido, e eu acredito que vocês podem ter um pouquinho de disposição de me ouvir um pouco mais, tem algo de interpretação que eu quero falar com vocês, que é o seguinte. Às vezes, você tem letra A verdadeira, letra B verdadeira e as demais falsas. Tá? Então, você tem duas respostas verdadeiras, você fica entre qual das duas? Você vai ficar naquela que te responda a pergunta. Se eu te faço uma pergunta qualquer, não basta que a resposta seja verdadeira. É necessário também que a resposta responda, né? A própria palavra resposta diz que a resposta responda a pergunta. Tá? Então, isso aí, eu acho que passando essa ideia para vocês, fica mais claro você interpretar determinadas questões. Tá? A outra coisa que eu quero falar para vocês passa por um fato histórico, né? Então, o Fusca, né? Foi um desafio feito lá, se eu não me engano, pelo mesmo cara que desenvolveu o Porsche, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, em que os alemães queriam um carro que enfrentasse qualquer condição. Então ele é abaulado para que neve não fique em cima, então você pode tocar ele no frio. E ele é refrigerado a ar, boa parte dele, tá? O arrefecimento é mais feito a ar, você não depende simplesmente da água para refrigerar, justamente para que ele pudesse funcionar bem nos desertos com pouca água. Então, assim, respeito o Fusca porque é um carro que tem história, né? E vamos lá, dizem que Fusca não é carro, é meio de transporte, mas só quem teve um, eu no caso tive dois, para dizer que é um carrinho muito, muito interessante.